Fala galera, e aí, tudo bem? Tudo certo? Tudo tranquilo por aí? Bom, vamos para a nossa aulinha do dia aí. Hoje vamos falar sobre climas da América. Então, professor Leonardo Vieira aqui. Os climas da América. Quando a gente fala de condições climáticas do nosso continente, primeira coisa, nós temos uma diversidade climática muito grande. Se você conseguir observar nessa imagem, você vê que tem um monte de corzinha aqui, né? E cada corzinha indica um tipo climático. Se você olhar na legenda, você vê que nós temos aqui basicamente 10 tipos climáticos no continente americano. Ou seja, há uma diversidade climática muito intensa. Por que essa diversidade acontece? Então temos alguns fatores que fazem essa diversidade climática. Primeira coisa, nós já vimos que o continente americano ele é muito extenso no sentido latitudinal, ou seja, ele é muito extenso no sentido norte e sul. Com isso, você já tem um indício de condições climáticas. Então, essa diversidade, primeiro, vem dessa grande extensão latitudinal, certo? Quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente. Quanto mais distante da linha do Equador, mais frio. Então, você vai ter climas muito quentes, como o clima equatorial, e climas muito frios até o clima polar aqui, beleza? Bom, agora existem outros fatores que fazem essa condição climática ser tão intensa. Falamos aqui então da latitude. Então quanto maior a latitude, ou seja, quanto mais perto dos polos, friozão, beleza? Outro fator, altitude. O relevo da América ele é muito diverso, então você vai ter desde altitudes a nível do mar muito baixas até áreas extremamente altas com mais de 6.000 metros de altitude. E quanto mais alto for o lugar, mais frio vai ser. Pensa lá no alto das montanhas. Geralmente tem no alto das montanhas, isso, neve, não é gelo, tá? É neve. Então lá vai lá na Cordilheira dos Andes, montanhas rochosas, lá Estados Unidos e Canadá, tal, você vai ver áreas mais altas com neve. Então, quanto mais alto for o território, mais frio vai ser. Belezeira? E o relevo também vai influenciar, porque o relevo ele pode alterar não só a temperatura, como já vimos, então lugares com relevo mais elevado, mais frio. Relevo mais baixo, tendência de ser mais quente. E também vai influenciar na distribuição das chuvas. Tá? Vamos ver 3 imagenzinhas aqui simples. Primeiro, condição da latitude que eu falei para vocês. Ó. Quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente. Quanto mais distante da linha do Equador, mais frio. Certo? Outra questão aqui. A questão do relevo. Ó. Então, lugares mais altos, mais frio. Lugares mais baixos, mais quente. Agora, como que esse relevo influencia na chuva? Então, vamos lá, ó. O vento vem úmido aqui, tá? Por exemplo, pode ser uma área de litorânea, tá? O vento vem com umidade. Quando esse vento alcança áreas mais elevadas, ficou mais alto, a temperatura, ela diminui. Diminuindo a temperatura, o que acontece com essa água? Ela condensa. Condensando, formam nuvens carregadas de umidade. Essas nuvens vão provocar chuvas. Então essa encosta aqui, ó, vai provocar muita chuva. Já ouviu falar a cidade de São Paulo, por exemplo? Cidade da Terra da Garoa. Por quê? Porque chovia muito em São Paulo. Ainda chove bem. Por quê? Porque São Paulo está no final da Serra do Mar ali. Ali é uma área de altitude maior, onde essa chuva é mais intensa. Nós chamamos essa chuva aqui, ó, que acontece devido ao relevo, de chuva orográfica, certo? É uma chuva com influência do relevo, chuva orográfica. Só que a hora que cai água aqui, ó, a hora que esse vento chega do lado de cá, que ele atravessou essa área mais alta, a hora que ele chega do lado de cá, a umidade basicamente já acabou. Como essa umidade já acabou, porque choveu antes aqui, devido a esse aumento de altitude e tal, a hora que chega aqui tá seco. Então, por exemplo, se você vai para a Cordilheira dos Andes, aqui na América do Sul, a cordilheira está bem no litoral ali. Da cordilheira para o litoral chove bem. Depois da cordilheira para o interior é mais seco. Por quê? Porque o vento úmido não consegue passar por ali. Ou o próprio, a gente olhar nesse mapa aqui, ó,
Aqui, por exemplo, temos a Cordilheira dos Andes. Então sai vento úmido aqui da floresta amazônica e vem em direção à Cordilheira dos Andes. Esse vento úmido da floresta amazônica não passa da Cordilheira dos Andes. A Cordilheira dos Andes é uma barreira, ele não consegue passar porque ela é muito alta. O que ele faz esse vento? Ele desvia e desce. A cordilheira é uma barreira. Ele vai, bate na cordilheira e vem. Vem para onde? Opa! Vem para onde? Para cá, ó. Então ele bate aqui e vem para cá. Quando ele desce, ele vem para o sul da América do Sul. Na verdade, ele vem para a região sudeste, região centro-oeste do Brasil. Ou seja, a Cordilheira dos Andes, ela é um fator de relevo e faz com que nossa região chova bastante. Porque o vento úmido que vem da floresta amazônica, a maior parte dele só chega aqui porque ele não consegue ir para o Pacífico, porque a Cordilheira dos Andes impede que isso aconteça. Então, o relevo ele pode influenciar de maneira positiva, trazendo chuva para alguns lugares, ou de maneira negativa, trazendo seca para outros lugares. Beleza? Outros 3 fatores importantes. Corrente marítima. Corrente marítima é movimentação da água dos oceanos. Dá para ver essa imagem aqui? Vamos ver. Então, a gente olha aqui, ó. Corrente marítima, movimentação da água dos oceanos. Se a setinha for vermelha, indica uma movimentação de água quente. Quando a movimentação é de água quente, você vai ter água com alta temperatura, portanto, com maior evaporação. Ou seja, áreas que recebem influência de correntes quentes, chove mais, são áreas mais úmidas. Por exemplo, temos aqui ó, a corrente do Brasil, a corrente brasileira aqui. Temos corrente das Guianas aqui, ó, a regiãozinha. Temos a corrente do Golfo, que é muito importante, que se origina ali no Golfo do México. Essa corrente do Golfo é bem importante para a América e para a Europa. Tá? É uma corrente que não deixa a água congelar. Então, essas correntes quentes, elas trazem altas temperaturas, geralmente, porque elas são quentes, e muita umidade, certo? Agora você vai ver também que tem as setinhas azuis. As massas azuis, elas indicam correntes frias, água fria. Quando a água é fria, a evaporação é menor. Tendo menor evaporação da água, menor umidade, tendência de áreas secas. Então aqui na América como um todo você vai ter uma corrente fria muito grande, que é a corrente de Humboldt, uma das responsáveis pelo deserto do Atacama. Você vai ter aqui embaixo ó, a corrente das Falklands, essa corrente é uma das responsáveis pelo deserto da Patagônia. E você vai ter aqui nos Estados Unidos, corrente da Califórnia, uma das responsáveis pelo deserto da Califórnia, o deserto da Grande Bacia. Então, correntes frias geralmente são associadas às áreas de deserto. No Brasil não temos especificamente nenhuma corrente fria. Belezas? Outra condição, continentalidade e maritimidade. Quer dizer isso, é onde a cidade está em relação ao território. Então, por exemplo, a cidade está no interior do território, continentalidade. A cidade está próxima ao mar, bem no litoral, maritimidade. Cidades marítimas, cidades próximas ao litoral, podem receber mais umidade do oceano. Então, geralmente são cidades mais úmidas. E, além de serem mais úmidas, amplitude térmica aqui ó, é variação de temperatura. Então, cidades próximas ao mar, a variação de temperatura ela é menor. Então, maritimidade, menor amplitude térmica. Por quê? Porque o oceano ele é um autorregulador de temperatura. Ele funciona dessa maneira. Ele regula a temperatura. Você vai para a praia, não vai? Quando vai para a praia, chegou na praia, meio-dia, solzão a pino lá, a areia da praia tá quente pra caramba, né? A água do mar ela vai estar mais geladinha. Porque a areia esquenta mais rápido, o território esquenta mais rápido, a água do mar esquenta de maneira mais lenta. Vai à noite na praia, a areia está gelada, a água do mar está quente. Isso é uma diferença de temperatura ou de tempo para adquirir essa temperatura. Então, quando na areia, na cidade está quente, a água do mar está mais fria, há uma troca de calor. Menor variação de temperatura. Quando durante a noite a cidade está mais fria, a água do mar está mais quente.
troca de calor. Então, com isso, há uma amenização das temperaturas. Portanto, cidades marítimas tendem menor amplitude térmica. A continentalidade é o contrário. Então, cidades que estão no interior tendem a ser mais secas. Não é que elas serão. Se for só o fator continentalidade, ela vai ser mais seca. Mas pode ter um outro fator, como, sei lá, uma floresta amazônica, que vai trazer muita vegetação ali, muita chuva. Só o fator continentalidade são cidades mais secas. E a amplitude é maior. Por quê? Porque não tem o oceano para regular. São cidades que vão fazer mais frio e mais calor. Beleza? E por último, massas de ar. Massas de ar são ventos. Esses ventos, eles têm períodos específicos e origem específica. Então, quando você tem, por exemplo, aqui no Brasil, início do inverno, você vai ter uma massa de ar que vem lá do Polo Sul, chamada massa polar atlântica. Essa massa traz ventos frios, temperatura aqui diminui. Só que durante o verão, por exemplo, nós temos a massa equatorial continental, que é aquele vento que está lá da floresta amazônica que eu disse. Ele é muito quente e muito úmido, portanto a temperatura será maior também e a umidade maior. Então a massa de ar ela pode levar alta ou baixa temperatura, ela pode levar seca ou chuva. Com esses fatores você tem uma diversidade climática muito grande. Beleza? Bom, vou colocar aqui só basicamente 4, 5 tipos climáticos, são os mais importantes. Então primeiro, temperado continental, é o clima predominante no centro do Canadá, dos Estados Unidos e na região da Argentina, certo? Então seria essa área aqui, verde aqui e verde aqui, certo? Então você vai ter áreas com verões mais quentes e mais secos e o inverno um pouco mais úmido e bem frio o inverno, tá? O inverno já tem nevada aí, é uma área mais fria. E são climas temperados, na verdade, são climas com elevada amplitude térmica, ou seja, no verão faz muito calor e no inverno faz muito frio, ou seja, a diferença entre a maior e a menor temperatura é muito grande. E tem as 4 estações bem definidas, ou seja, no verão faz calor, no inverno faz frio, primavera e outono de fato é um meio termo, diferente da gente aqui no clima tropical, que faz calor o ano inteiro, né? Então aqui as 4 estações são bem definidas. Depois, tropical típico é o principal tipo climático da América. Vai pegar desde a América do Norte aqui, México, pedaço dos Estados Unidos, América Central, aqui o norte da América do Sul, Colômbia, Venezuela, Brasil, aqui, o Chile, aqui e tal. Ou seja, uma área, um clima muito importante e a gente vivencia muito esse clima. Então, região central do Brasil, é uma área que a gente tem aqui no interior de São Paulo. Então o verão é quente e chove bastante nesse verão. Já o inverno, ele não é frio, né? Faz frio o quê? 2, 3 dias, uma semana aqui no interior de São Paulo, basicamente, né? Então o inverno é menos quente, não é tão frio e é bem mais seco. É o que a gente vivencia aqui, beleza? Depois, clima equatorial, verdinho aqui, ocupando a região da floresta amazônica, é o clima mais úmido que a gente tem na América. É um clima muito quente, linha do Equador, alta incidência dos raios solares e muita umidade. Floresta amazônica chove pra caramba. E é sempre muito quente, então a amplitude térmica, a diferença de temperatura, ela é sempre piquititica, certo? E por último, de importância aí, climas áridos e semiáridos. Clima árido, deserto, clima muito seco. Clima semiárido, quase deserto, tipo sertão nordestino. Clima árido, a gente configura aí até 250, 300 milímetros de chuva por ano. No semiárido até 750 milímetros mais ou menos. Então chove um pouco mais no clima semiárido, tá? Aí você vai ter aqui, clima árido e semiárido, são as áreas mais claras, Então amarelinho aqui, Estados Unidos, o litoral aqui da América, aqui na Argentina, no Paraguai, um pedaço aqui, no Brasil. Então são áreas mais secas. Então deserto da Califórnia, deserto do Atacama, deserto da Patagônia, sertão nordestino. Então são áreas mais secas e quentes ou frias, depende, né? Se for sertão nordestino aqui, Califórnia aqui, é bem quente, né? Se você for para a Patagônia aqui, o sul da Patagônia é bem frio. Então são áreas secas, que podem ser frias, ou que elas podem ser
quentes, tá? Certo? É isso aí. Bom, agora uma outra condição climática que a gente tem na América é a formação de furacão. É uma área que nós temos muitos furacões. E por que isso acontece? Como se forma um furacão? Primeiro, o furacão precisa sempre de água quente. Então o furacão só surge no oceano, tá? Então você vai ter uma área de água quente. Dá uma olhada nessa imagem aqui, ó. O vermelho indica a cor quente. Então aqui você tem 3 furacões, ó. O vermelho indica a área quente, com alta temperatura. A água esquenta, acima de 28 graus Celsius. Essa água esquentou. Essa área quente aqui, ó, ela vai formar uma área de baixa pressão atmosférica. Os ventos, eles sempre vão das áreas de alta pressão para a área de baixa pressão. Então vai da alta para baixa. A área quente é baixa pressão. A área fria são áreas de alta pressão. Então o vento vai sair da área fria, alta pressão, e vai para a área quente, baixa pressão. Quando esse vento, essas partículas se deslocam da alta pressão aqui, ó, para baixa pressão, devido ao movimento da Terra, efeito Coriolis e tudo mais, esses ventos eles vão formar um furacão, eles vão entrar em redemoinho, formando esse imenso furacão, tá? Esses furacões, então, dependem de diferença de pressão atmosférica, saindo da área fria para a área quente, com ventos que podem ir de 118 km por hora até 300, 350 km por hora. Geralmente você não vê o furacão de fato, porque o que você vê que fica girando, assim, ó, quando você vê fica girando, são tornados. O tornado você vê, porque ele é pequenininho. O furacão, cara, ele pode ter 200, 300, 400, 500 quilômetros de dimensão. Então você não vê ele de fato rodando, você só sente o vento passando com uma intensidade, se for 300 km por hora. Chove muito porque essa água aqui, ó, tá muito quente. Água muito quente evapora muito. Então são ventos muito úmidos que vão provocar destruição, vão provocar muita chuva, alagamento, vão trazer transtornos para esses países. E aí, essa região aqui, como a água esquenta muito, é uma área propícia a termos furacões. Principalmente períodos de setembro, outubro. Então, quer viajar aqui para a América Central, aqui, ó, para as Bahamas, para o Caribe em outubro, fica meio ligado aí, fica meio esperto, que é um período um pouco mais perigoso para você encontrar um furacão, tá? Agora, quando ele precisa, então, da água quente, você vai ver que no oceano ele fica mais forte. Quando esses furacões chegam no continente, por exemplo, eles vão perdendo força, porque a gente costuma dizer que o combustível do furacão é água quente. Se entrou no território, acabou a água quente, automaticamente ele vai se dissipando. Então as áreas de atuação desses furacões, oceano, países menores, né, ilhas e tal, e o litoral dos países. Dificilmente um furacão chega no interior de um país porque ele perde força, certo? São altamente destrutivos, causam muita chuva, mata muita gente, e é um problema que a gente tem não só na América, né, como em outros países do mundo. O Japão também tem. O ano passado tivemos um furacão muito grande em Moçambique, só que na região da África ali, da Ásia, esse mesmo evento que aqui chamamos de furacão, lá é chamado de ciclone. Esse mesmo evento no Japão é chamado de tufão. Então ciclone, tufão e furacão é a mesma coisa, só muda o lugar de atuação. O que é diferente são os tornados, que é o tornado que você enxerga ele girar de verdade. Beleza, moçada? Então tá aqui algumas fotos da destruição causada aí por um furacão nos Estados Unidos. Certo? Dúvidas, questionamentos, manda aí. Beleza, moçada? Bons estudos, aquele abraço, compartilha aí, segue, curte. Beleza? Aquele abraço, valeu!